Olá, amigos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo César Sátiro dos Santos, eu sou presidente do Centro Espírita Chico Xavier, aqui na cidade de Sherbrooke, no Canadá, e nós estamos, mais uma vez, iniciando a nossa participação no programa Espiritismo e Vida, no canal Espiritismo e Vida, com o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Um convite que nos foi feito pelo nosso amigo Davi Ascenso e que nós aceitamos com muita alegria, porque nós acreditamos que realmente o Evangelho segundo o Espiritismo é provavelmente uma das obras, provavelmente uma das mais importantes que nós recebemos nestes últimos 2 séculos, né? Que a humanidade recebeu nestes últimos 2 séculos. E nós temos hoje, como objetivo do nosso estudo, os itens 4, 5 e 6 da introdução, na qual Allan Kardec faz um estudo sobre a questão dos antecedentes da doutrina espírita, dos precursores da doutrina espírita. E ele vai nos falar, de maneira muito especial, muito específica, de Sócrates e Platão. E estes dois filósofos apresentam ideias que são concordantes quase que de maneira absoluta com as teses espíritas que vão aparecer praticamente 2.500 anos depois. Bom, o primeiro elemento importante a ser considerado aqui é que o que é conhecimento, o que é verdadeiro, já está espalhado na humanidade há muito tempo. Nós temos um conhecimento que é muito antigo, que vem desde a Índia antiga, do Egito, da Grécia, das grandes civilizações, da China. Então, os nossos ancestrais, eles já conheciam estes conceitos que nós, hoje, na doutrina espírita, temos de maneira bem sistematizada. E é interessante, antes de passarmos a estes itens da filosofia de Sócrates e Platão, os itens 4, 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual ele fala desses precursores e de suas ideias, seria interessante nós fazermos aqui uma contextualização. Platão é provavelmente um dos criadores da filosofia. Nós falamos de Sócrates, preferivelmente, porque era o mestre de Platão, mas Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito. Então nós vamos ter, através de outros autores que eram discípulos de Sócrates, nós teremos notícias deste personagem, e ele vai ser o personagem principal nos famosos diálogos escritos por Platão. Platão era um jovem atlético, musculoso, o nome lhe teria sido dado mais como um apelido por seus ombros largos. Ele era muito forte, ele era muito viril, um atleta, e nunca se imaginou que ele fosse virar um filósofo. Mas ele vai ser um dos jovens ricos de Atenas, seduzido pelas ideias e pelo filosofar de Sócrates. Se nós colocarmos em contexto, os dois são atenienses, nascem nesta famosa cidade da Grécia, e ali pelo ano 490, 470 a.C., Esparta e Atenas, as duas mais importantes cidades, as duas cidades mais importantes da Grécia, elas se unem para enfrentar os persas. E nesta guerra, Esparta entra com o seu exército, que era um exército muito disciplinado, muito aguerrido, e Atenas vai entrar com a marinha, que era uma marinha também muito poderosa.
E depois da guerra, Esparta desmobiliza o seu exército. Mas Atenas, ela não faz, ela transforma a sua armada em navios mercantes. Então, ela começa a fazer comércio, né, eles tinham concebido toda aquela marinha para a guerra, mas eles transformam os navios em navios mercantes para o comércio, para viagens, para buscar, para vender mercadorias, e Atenas começa a experimentar um florescimento muito grande, um enriquecimento muito grande. Seu porto começa a ser procurado por navios de todos os lugares. Atenas era um local que haviam dezenas de línguas sendo faladas, gente do mundo todo, comércio, interações, os comerciantes atenienses viajavam, conheceram o mundo, e aquilo começou a exigir o desenvolvimento de conhecimentos de astronomia para poder viajar, conhecimentos sobre o clima, conhecimentos de geografia, conhecer a cultura dos locais, e aquilo tudo foi trazendo um caldo de cultura e de desenvolvimento muito grande, né? Que foi transformando Atenas nesse polo cultural extremamente importante, e a necessidade de desenvolver conhecimento foi aparecendo, né? Conhecimentos técnicos, conhecimentos especializados de astronomia, matemática, cálculo. E neste momento, nós começamos a ver, então, o aparecimento da filosofia grega, né? Com aquilo que nós chamamos dos pré-socráticos. E eles vão começar inicialmente olhando para o mundo, olhando para a matéria, olhando para a natureza. E é interessante que a primeira questão que eles vão se colocar é do que o mundo é feito, qual é a constituição do universo, do que as coisas são feitas. E, basicamente, a matéria, né, do que ela é feita. E esta pergunta vai levar ao aparecimento de várias teorias. Algumas nós falamos até hoje nas escolas, né? Como a teoria do átomo, de Demócrito, por exemplo, que dizia, bom, se você reduzir todas as coisas, vai sobrar a partícula fundamental que você não pode dividir, que se chama átomos, né? Não divisível, e o resto é espaço. Então ele dizia, era a sua teoria para explicar a existência das coisas físicas. Outros vão dizer, não, as coisas são feitas de água, de fogo, de ar, de terra, né? E nós temos aí o aparecimento da teoria dos 4 elementos. Eles vão desenvolver conhecimentos, né, de geometria, o teorema de Pitágoras, Tales de Mileto, e vários destes filósofos, matemáticos, cientistas vão enriquecer de uma maneira muito grande todas as áreas do conhecimento humano. E vão aparecer também no meio deste caldo de cultura, né, o que nós chamamos dos sofistas, que eram aqueles professores ambulantes de história, de filosofia, e que não hesitavam em questionar todos os tabus, todas as religiões, todos os conceitos. Eles eram especialistas da argumentação, do debate, né, do questionamento. Mas eles foram levando também a um fenômeno muito perigoso, que é o desacreditar das coisas, né? Então eles começam a questionar tudo, mas não colocam nada no lugar, e aquilo vai criando uma certa dificuldade para a juventude, para a formação dos jovens, para a educação. Eles eram extremamente cínicos, muitas vezes, né? Desde que você pagasse, eles te ensinavam a provar que o que você queria provar, não importa o que fosse, mesmo que estivesse errado, eles davam um jeito de provar que estava certo, né? Por exemplo, o filho que bateu num pai. Então, eles, diante dos juízes, diziam, não, mas espera aí, né? Toda dívida tem que ser paga, não é? E os juízes diziam, sim, toda dívida tem que ser paga. Bom, o pai bateu nele quando ele era criança, ele está pagando de volta agora. Então, eles usavam esses tipos, né? Por isso nós dizemos o raciocínio sofístico, né? Que é usar a lógica, mas não necessariamente a verdade. E nesse caldo todo de cultura vai aparecer esse filósofo extraordinário que é Sócrates. Então, Platão,
né, o discípulo de Sócrates, e tudo aquilo que ele vai enunciar nos seus escritos, né, nos seus famosos diálogos, na verdade, é óbvio que muita coisa é dele, mas muita coisa vem deste mestre extraordinário, deste grande primeiro, né, filósofo da humanidade, do Ocidente, pelo menos. E Sócrates vai fazer uma coisa muito diferente, porque ele diz, ok, né, todos esses filósofos estão aí discutindo o que é o mundo, do que ele é feito, mas eu tenho algo melhor para discutir. Eu tenho para discutir aquele que está discutindo, né? O homem é o mais importante, a mente humana, a alma humana é o mais importante. E neste momento ele começa, né, a fazer, a mudar o foco, né? A filosofia começa a passar da physis, né, da natureza, da física, para a psique, para a alma. E é uma mudança de foco muito grande, né? Haviam filósofos extraordinários na Grécia, mas nenhum deles tinha feito essa mudança de paradigma, né, que o Sócrates vai fazer. E é aí que ele decide, então, começar a sondar a alma humana. O que é o homem? O que é a morte? Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo neste mundo? O que é a virtude? O que é a justiça? Então, ele tem essa necessidade de aprofundar o conhecimento, ver o que é sólido, entender, né? E ele vai usar uma série de métodos sobre os quais nós vamos falar talvez um pouco ainda hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai destacar vários trechos, né, da filosofia de Platão e, por conseguinte, de Sócrates também, na qual eles falam de um modo muito claro, né, sobre conceitos que nós espíritas admitimos. Por exemplo, no item 4, são pequenos itens, nós vamos ler para vocês. Ele diz o seguinte: a alma impura, nesse estado, né, de impureza, tornando-se pesada, é arrastada de novo para o mundo visível, pelo horror ao que é invisível e imaterial. Disse então que ela erra em torno dos mausoléus e dos túmulos, ao pé dos quais se tem visto por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olho humano, né, possa percebê-las. Não são estas as almas dos bons, mas dos maldosos, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam a pena de sua primeira vida, e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material tragam-nas de volta a um corpo. E então retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante sua primeira vida eram objeto de suas predileções. Então, Allan Kardec vai dizer, nós temos aí o princípio da reencarnação, né, que está claramente expresso, o império da matéria sobre o espírito que abandona a carne numa condição de necessitado e de apego à matéria, né? As consequências da impureza da alma para o sofrimento da alma, do indivíduo depois da desencarnação. Nós espíritas vamos dizer que não, né? No plano espiritual ele pode também aprender, evoluir, melhorar e voltar à carne, trazendo intuições, aprendizados, né? Lembranças do que ele viveu no plano espiritual. Mas é muito interessante, né? Porque está muito claro aí. E este fenômeno de ver os espíritos, né, nos cemitérios, nos túmulos, há muitos casos narrados na antiguidade, né? O nosso contato com a espiritualidade é muito antigo. E isto era conhecido no tempo de Platão, de Sócrates, né? Haviam descrições
de espíritos que eram vistos próximos, né, de onde seus corpos foram enterrados, o que nós espíritas podemos explicar muito bem. Há mesmo casos dramáticos, né, como Calígula, por exemplo, que o seu túmulo era algo assustador, as pessoas escutavam gritos, objetos se mexer, gritos terríveis, ao ponto que eles decidiram queimar completamente seus restos para que aquilo parasse. É óbvio que era uma alma extremamente atormentada, cercado de almas atormentadas igualmente. Mas Platão, né, tem toda a razão, ele descreve aí o processo que nós espíritas conhecemos. Temos uma vida, teremos as consequências da nossa vida no plano espiritual, depois de um tempo, né, de pena, de aprendizado e de um tempo intermediário entre duas vidas, nós retornamos à carne. E ele diz ali, né, que o espírito normalmente vai retomar seus hábitos, o que é muito provável, porque o progresso é muito lento, a reforma íntima é muito difícil. Então, nós estamos diante de algo que, para nós espíritas, é muito claro, né? E para Platão era um adepto, assim como Sócrates, da dualidade espírito-matéria. Né? E para eles a matéria era o que é imperfeito, era o que muda, é o que não permanece, e a alma é o que fica, né? É o que é eterno. No item 5, ele diz o seguinte: após nossa morte, e aí é Platão, né, escrevendo, num extrato escolhido por Allan Kardec. Após nossa morte, o gênio, ou daimon, que nós traduziríamos em português por demônio, mas que no grego não tem essa conotação, né? Quer dizer simplesmente espírito. Após nossa morte, o gênio que nos fora designado durante nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, a terra dos desencarnados, né? Para aí serem julgados. As almas, após terem se demorado no Hades pelo tempo necessário, são trazidas de volta a esta vida por numerosos e longos períodos. Numerosos e longos períodos. A ideia da reencarnação é muito clara, né? A ideia de espíritos protetores é claríssima, né? Após nossa morte, o gênio que nos fora designado durante toda a vida, diz ele. Então é muito claro, né? Platão e provavelmente Sócrates e o grupo que o seguia, eles eram adeptos, né, de uma concepção espiritualista da vida. A doutrina dos anjos guardiães aí é muito clara, né? Cada um de nós, como nos explica a doutrina, tem o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, aquele que muitas vezes avalizou a nossa reencarnação, nos permitindo vir para uma nova etapa de aprendizado, de crescimento, de melhoria espiritual. E é ele que nos conduz, né, ao julgamento, né? Ou seja, nós espíritas hoje diríamos, é ele que nos conduz àquele período de reavaliação, de entendimento, onde nós vamos pesar o que conseguimos fazer, o que não conseguimos, vamos comparar aquilo que nós realizamos com aquilo que projetamos realizar, que nem sempre conseguimos. Enfim, não é o julgamento necessariamente, né, como se estivéssemos num tribunal, embora Platão tenha essa concepção, né? Mas depois de um tempo, né, mais ou menos demorado no Hades, na Terra dos Mortos, o que nós diríamos no plano espiritual, elas são trazidas de volta, né, e a esta vida por numerosos e longos períodos. Ou seja, para Sócrates e Platão era muito claro, né, a existência da alma, a vida após a morte, a possibilidade de entrar em contato com os espíritos e, mais ainda, o fato de que nós reencarnamos muitas vezes, né, por numerosos e longos períodos. Então, sem contar que eles já tinham também a doutrina dos anjos guardiães, que nós, na doutrina espírita, temos, né, como uma das coisas mais bonitas e preciosas, né?
no item 6, Kardec separou o seguinte extrato: os demônios preenchem um intervalo que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra em comunicação direta com o homem, e é por intermédio dos demônios, espíritos, que os deuses se relacionam e conversam com ele, durante a vigília, seja durante o sono. Então, notem que isso é muito interessante, né? Kardec vai comentar a palavra demônio na qual se origina, né? Daimon, na qual se origina o nosso demônio. Ela não era tomada em mau sentido na antiguidade, como é hoje, né? Não se dizia exclusivamente dos malfazejos, mas dos espíritos em geral, todos, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, inclusive, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, as regiões, né, além da matéria, que Deus só se comunica com os homens por intermédio de espíritos puros encarregados de transmitir suas vontades, e que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Durante a vigília, obviamente, né, pela mediunidade, e durante o sono, diretamente, porque estamos num período de libertação das nossas limitações físicas. Então, se nós, diz Kardec, se nós substituirmos a palavra demônio por espírito, você terá a doutrina espírita. Se colocar a palavra anjo, terá a doutrina cristã. E isso é muito claro, né? Muito evidente, porque a concepção é a mesma que nós temos. É a nossa mesma concepção, né? Nós espíritas temos esta mesma noção da realidade. Somos espíritos eternos, deixamos o corpo, devemos assumir as consequências daquilo que vivemos, o resultado de todas as nossas ações, pensamentos, tudo isso vai ser aquilatado. Nós devemos enfrentar novas vidas, recomeçar, né, com o objetivo do crescimento, da melhoria. E é interessante que no Livro dos Espíritos, por exemplo, e em outras partes da obra kardeciana, nós vamos encontrar os estudos sobre o sono e os sonhos, sobre o sonambulismo, né, sobre os meios de entrar em contato, sobre a mediunidade. Né? Então, para Sócrates e Platão, aquilo era uma intuição, uma noção que já era bem clara para eles, mas que eles não sabiam ainda explicar com a precisão que nós espíritas hoje explicamos, né? Com a que a obra de Allan Kardec explica. Mas não dá para negar, né, que eles tinham uma noção muito clara, muito precisa destas realidades. Então, Sócrates, quando muda o foco, né, das filosofias materialistas do seu tempo para a alma, ele chega junto, né, com seus discípulos, ele provavelmente ensina a base, depois Platão vai expandir isto, e eles chegam às conclusões que nós hoje temos. E é muito interessante porque Platão, houve todo um problema, né, político em Atenas, e o tio de Platão estava envolvido numa guerra política e depois de uma verdadeira batalha, né, de uma guerra civil em Atenas, que vai levar em parte, né, à morte de Sócrates, em parte não, que vai levar, na verdade, à morte de Sócrates, porque ganha o campo, né, que Sócrates e Platão não aderiam. Platão, logo após a morte de Sócrates, ele vai deixar Atenas, né? Aconselhado pelos amigos e pela família. Eles dizem, olha, agora é o melhor momento de você sair pelo mundo, aproveite para viajar, para conhecer o mundo, porque aqui não é o melhor lugar para você ficar. E ele vai fazer isto. Então ele vai para o Egito, e conhece lá toda a filosofia do Egito, as tradições espirituais, a ideia da reencarnação,
né, que ele já tinha ali com Sócrates e que ele vai desenvolver mais ainda depois, né? Ele vai para a Ásia Menor, ele vai para a Índia. Alguns chegam a acreditar que ele esteve até na Índia, né, onde aprendeu técnicas de meditação, conheceu as filosofias da Índia. Então, quando ele volta, ele vai somar a tudo aquilo que ele havia aprendido com Sócrates, ele vai somar todas essas experiências que ele teve andando pelo mundo, né? Então, ele volta para Atenas, ele está ali por volta de 40 anos de idade, e é um homem plenamente formado, maduro intelectualmente, né, vivido, que conheceu, que viajou para estudar, para se formar, e ele então começa a escrever e vai nos legar essas obras maravilhosas, né, como o Fédon, o Banquete, a República, e outros que nos deixam abismados, né, pela grandeza do seu pensamento, da sua concepção. Mas uma coisa que vai marcá-lo profundamente, né, e que vai talvez marcar a fogo a sua alma, é a morte de Sócrates. Porque Sócrates ele já estava ali por volta, né, dos seus 70 anos de idade, em 399 a.C., e ele vai ser visado, né, pelos vencedores dessa guerra civil em Atenas, porque ele adotava uma concepção, digamos, não democrática, né? Ele não acreditava na democracia ateniense, que era uma democracia bem estranha, né? Ela tinha lá, você escolhia 1.500 sujeitos numa lista de comerciantes, agricultores, funcionários públicos, para compor a Assembleia Democrática, seguia um sistema de ordem alfabética que variava, e Sócrates dizia, isso é um absurdo, nós precisamos achar os melhores, os que são capazes de governar, os que são sábios, os que são inteligentes, e não seguir esse sistema ridículo. Mas não nessa batalha toda, o grupo chamado democrático ganha, e o grupo chamado, digamos, autocrático, né, ele vai perder. E nós temos aí a questão da morte de Sócrates, porque ele é visto por este grupo como alguém que é insubordinado, é rebelde, né? Então, que defendia o governo dos melhores, e não a democracia aberta a todos e a população toda, porque ele dizia, a população não tem formação, a população não sabe opinar, como é que ela vai governar? Né? Então ele tinha uma postura, né, bastante diferente daquela defendida por estas pessoas, e ele vai ser visado, porque ele era visto também como alguém que defendia coisas estranhas, por exemplo, como a existência de um Deus único. Nós estamos numa Atenas que é politeísta, né, que tem muitos deuses, e Sócrates ensina aos seus discípulos que não, que aquilo tudo era besteira, só existe um Deus. Então, ele foi visado pelas autoridades como alguém que era um revoltoso, um baderneiro, alguém perigoso. E ele vai ser condenado à morte. Este é um momento extremamente difícil, complicado, né, porque ele é condenado à morte pela cicuta, então ele tinha que beber um veneno, né, seria ministrado a ele um veneno como pena de morte. E ele tem, né, no início ali da sua prisão, logo que ele é preso, que ele é levado, Sócrates era alguém que tinha muitos amigos, né, embora fosse alguém extremamente, hoje nós o colocaríamos certamente num hospital para maluco, né, era alguém que usava sempre as mesmas roupas, amarrotadas, caminhava descalço, né, não era alguém bonito, mas era alguém profundamente sedutor pela sua inteligência, pela sua lógica, né, pela sua moral, pela sua coragem, porque nas guerras ele se destacou, né, pela coragem que tinha em enfrentar as situações e inclusive salvar, né, alguns amigos, como Alcebíades, por exemplo, que foi salvo por ele, e para isso ele enfrentou uma situação extremamente perigosa.
Então ele era alguém muito amado e as pessoas tentam soltá-lo, né? Mas haviam mecanismos mesmo que ele pudesse pedir, né? E ele seria liberado, ele poderia escapar da morte. Mas ele diz não, né? Vocês não querem, não é o povo que decide, então deixa o povo decidir. Se eles me querem morto, que assim seja. E eles vão tentar de tudo para tirá-lo da prisão, né? Subornam os guardas, juízes, e muitos nem são subornados, simplesmente são amigos dele, dizem, olha, nós demos um jeito aí, você pode ir embora, né? E ele diz, não, né? Eu fui condenado à morte, eu não vou sair daqui. E ele, quando se aproxima ali, né, o momento que ele realmente não aceita sair, que ele não aceita ir embora, né? Ele fica muito, os discípulos começam a cercá-lo e ele diz, olha, animem-se, né? Parem com essa choradeira, vocês estão muito, muito tristes, né? Eles vão enterrar apenas meu corpo. Então, nós estamos diante de alguém, e é isto que vai marcar profundamente Platão, porque nós estamos diante de alguém que não tinha uma crença vazia. Nós vemos espíritas que se revoltam porque a mãe morreu, porque uma pessoa querida faleceu. Lógico que nós temos o direito de ficar tristes, de ficar chateados, de chorar, de sentir saudades, mas não revoltados. Né? Com o conhecimento que nós não temos o direito de ter revolta. E ali ele vai, tanto Platão quanto os outros discípulos, todo aquele grupo, né, de jovens na época, né, porque aí nós estamos falando do período anterior à viagem de Platão, né, ele estava com 28 anos quando Sócrates morreu. E ali o guarda da prisão vem visitá-lo todos os dias, a prisão fica aberta para que ele possa ir embora e ele não vai, os amigos vêm visitá-lo, né? E ficam lá dentro, né, da cela com ele, conversando, filosofando, discutindo questões, mas chega o famigerado dia, né, em que ele tem que realmente, era o dia marcado para ele tomar a cicuta. E o guarda da prisão vem trazer, né, ele pede, né, Sócrates pede para seus amigos, olha, é hoje o dia, vocês podem pedir aí para me trazerem, prepararem, se não foi preparado, que preparem, e que me tragam, né? Porque e aí os discípulos, né? Dizem para ele, não, né? Você tem o dia todo, o dia termina só meia-noite, então você pode tomar 5 para meia-noite e vai estar ainda nesse dia. Ele fala, não tem. Eu vou estar salvando que vida? Qual é a diferença, né? Isso aqui é só uma veste, é só um corpo. Eu ir embora 2 horas mais cedo, 2 horas mais tarde, isso não tem o menor sentido, ficar aqui me batendo por uma vida que não tem mais sentido, né? Que já acabou. E os discípulos, obviamente, estão tristes, choram, né? E ele os corrige, dizendo, olha, parem com isso, né? Eu mandei as mulheres embora para não ter choradeira e vocês estão aqui com essa choradeira toda, né? Vamos parar com isso. E aí ele se recompõe. O guarda da prisão vem, né, para conversar com ele, para trazer a taça com o veneno e diz, olha, Sócrates, eu te peço perdão, porque você sabe que eu não sou eu que quero fazer isso. Inclusive, eu queria que você fosse embora, né? E ele pede perdão, chora, né, diante de Sócrates, porque ele se comove diante da grandeza, ouvindo aquele homem durante vários dias ali, né? Ele percebe o absurdo que está sendo feito, que Atenas está se livrando de, provavelmente, o maior dos seus filhos de toda a sua história, de um jeito infame, indigno, né? E ele chora e Sócrates o consola, é ele que vai morrer, né? E ele consola o guardião, e pergunta detalhes, né? E, olha, meu amigo, você tem experiência disso, como é que eu faço, como é que funciona? E o guarda explica, né? Você vai tomar o veneno, você pode tomar aos poucos, você pode tomar de uma vez, mas depois que você tomar, você deve andar pela cela, né?
E a hora que você começar a sentir as suas pernas pesadas e dormentes, você deve deitar e esperar, né? Porque aí o veneno estará agindo já. Aí ele falou para o guarda, né? Então, quando chegar no coração, acabou. Ele falou isso. Essa é a ideia. Então, os discípulos estão, né, se contendo ali para não chorar diante daquela situação, sabem que estão perdendo. Platão diz, né, no seu texto, eu não estava chorando por ele, eu estava chorando por mim, que ia ficar órfão, perdendo aquele homem, né, aquela criatura extraordinária, maravilhosa, e nós chorávamos por nós, não por ele. E aí Sócrates toma, né, de uma vez só o veneno, e os discípulos, bom, aí eles se dão conta que realmente não tinha mais o que ser feito, né, e eles começam a chorar, e ele começa a andar, e enquanto anda, conversa normalmente, fala, né, das coisas que interessavam a todos ali, até o momento que as suas pernas começam, né, a ficar muito dormentes, ele não consegue mais controlar, e aí ele pede para ser colocado deitado, né, de costas, contra uma parede, num banco ali de pedra, e o guarda vem neste momento e começa, né, a palpar os seus pés, né? Você está sentindo? Ele diz, não, não estou sentindo. Aí ele apalpa na altura dos joelhos. Você está sentindo? Não, ainda não sinto mais nada. Aí ele apalpa a coxa. Você está sentindo? Ah, sinto um pouco. Aí ele fala, então aguardemos. Daí a pouco ele já não sente mais. E ali ele conversando com os discípulos, né? Tranquilo, sereno, sem nenhum tipo de alteração. Diz o texto de Platão que ele guarda uma serenidade impressionante, não há nenhum resquício de medo, revolta, nada disso, ele está sereno. E quando o veneno começa a adormecer a região já da virilha, né? O guarda olha para os discípulos como dizendo, está chegando a hora, né? E nesse momento, Sócrates vira-se para um dos discípulos e diz, olha, não esqueça que eu estou devendo um galo a Asclépios. Você pode pagar esse galo para mim? E o discípulo diz, a dívida será paga, meu querido mestre. Mais alguma coisa? E ele fica sem resposta. Sócrates estava morto. Então, eles fecham seus olhos, sua boca, e morre ali um dos grandes precursores da espiritualidade humana. Numa morte nobre, mas numa morte que mostra que para ele a crença na imortalidade, na vida eterna, não era apenas uma crença teórica, intelectual, mas era uma crença concreta, real. E nós deixamos isto como reflexão final para nós. Nós espíritas temos uma crença que nos levaria a viver atos desta natureza diante da nossa própria morte, da nossa dor, da dor dos nossos entes queridos. Né? Estamos realmente vivenciando a nossa crença concretamente, ou ela não é mais que uma coisa teórica? Porque se ela for uma coisa teórica e intelectual, ela não guia as nossas vidas. E ali, Platão, né, esse momento único na história que Platão registra, nós temos uma alma que não tinha um conhecimento só teórico da imortalidade, ele não teve medo da morte. Ele a encarou face a face, com uma profunda serenidade, dizendo, parem de chorar, eles vão enterrar meu corpo, minha veste, minha alma sairá daqui liberta. Então ele não era alguém falando, né, convencendo os outros, como muitos mestres que estão por aí nas academias, né, nas filosofias da vida, nas terapias, falando para os outros. Sócrates dá ali o exemplo concreto de que ele tinha uma intuição e um conhecimento profundos da realidade da vida e da imortalidade da alma, que Allan Kardec, muito sabiamente, vai trazer de volta para dizer, vejam os precursores que nós espíritas temos. Então, meus irmãos, que nós
meditemos profundamente, né, nestes 3 itens que Allan Kardec separa, que nos coube hoje, porque são muitos outros, mas que nos levam a uma reflexão bastante profunda sobre a natureza da nossa vivência espiritual e de como as crenças que nós temos estão ou não se transferindo para a realidade das nossas vidas concretas. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos ampare. E estejam conosco na semana que vem, que teremos um outro companheiro, né, aqui trabalhando a continuação dos nossos estudos sistematizados do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.